12h30, ontem nós falamos aqui no Bahia Meio Dia sobre a interdição das instalações e dos locais de trabalho da mineradora Grafite do Brasil em Maikinique. Segundo a superintendência, a interdição foi por causa do alto risco de rompimento da barragem de Rejeitos. Risco mais alto, inclusive, do que as barragens de Brumadinho e Mariana, que romperam e causaram duas tragédias que o Brasil não vai esquecer por tão cedo. A nossa equipe esteve em Maikinique e conversou com moradores de fazendas próximas. Eles dizem que o rio que passa lá na região, um riacho, está contaminado por causa dos rejeitos, que a água potável vem de longe. A poeira do grafite que sai da fábrica já fez muita gente ir embora por causa de problemas de saúde, principalmente problemas respiratórios. Você vai ver aí na reportagem, ó, o rapaz passa a mão assim, sai com a mão suja do grafite que vem pelo ar, que vem pela poeira. E mesmo com a ordem de interdição, a mineradora continua funcionando como se nada tivesse acontecido. O cenário lembra a tranquilidade, lugar onde o tempo parece demorar a passar e o sossego impera. Foi assim quando o seu Erosino chegou aqui na zona rural de Maikinique, isso em 1942. Tranquilo, a gente levanta cedo, tira o leitinho e trabalhar na enxada, na foice, e é desse jeito. E o lugar que era para passar toda uma vida se transformou nos últimos 30 anos. O sossego deu lugar à preocupação. Começava aqui na zona rural de Maikinique a extração de grafite. E para preservar a própria saúde, seu Erosino teve que deixar a casa que viveu por 76 anos. Tem 7 meses que ele deixou a casa completamente. Não era o que ele queria. Para mim foi difícil. Eu só saí, sabe por quê? Eu estava no modo, pelo modo que eu gosto aqui, que foi meu pai, minha mãe, é tudo sepultado ali, e gosto demais daqui. Por causa da extração de grafite na localidade, o pessoal disse que o pó de grafite toma a casa. Dá para ver o resíduo na mão do filho de seu Erosino. Tivemos que sair porque se não saísse, não é isso. Olha a situação que está aqui. Grafite cai durante a noite toda, o dia todo. Não tem acesso a esse arquivo. Chega lá, não tem um gerente, ninguém que atende a gente, que defende. Chega lá, só tem promessa em vão. O pessoal reclama também de resíduos que são liberados pela água, que sai da barragem da mineradora e caem no rio. Eles abrem a comporta lá para soltar a água que eles usam e alaga tudo. Se larga a espuma que está naquela água ali, espumando de produto químico, que não é produto da água, não faz aquilo. E o rio, a gente não pode, usamos uma água aqui a 4 km de distância, encanada, gravidade, porque não podemos usar água do rio. Na quinta-feira, uma fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho e outros órgãos interditou instalações e locais de trabalho abaixo da barragem por risco de rompimento. Erosino disse que os problemas encontrados na mineradora são antigos. Não foi surpresa para mim. Nós sabíamos que ali trabalho irregular há muitos anos, a gente sabe disso. Mas, graças a Deus, agora as autoridades estão tomando providência, porque vai ficar sem nenhum acesso a esse rio. Tem aqui a próxima, aqui a divisa, que é o Ribeirão. Tem uma cidadezinha que chama aqui, um raiazinho que chama Ribeirão do Salto. Na frente tem Jordânia e Salto da Divisa. Se essa represa quebrar aí, ela vai prejudicar nem só as fazendas, mas também esse pessoal vai catar água onde, pelo amor de Deus? Não tem lugar. A empresa disse que não há risco de rompimento. A barragem tem 20 metros de altura, mais de 348 mil metros cúbicos de rejeitos armazenados. Quem mora perto da barragem diz que, mesmo com a interdição, muita gente está trabalhando na mineradora. Ninguém parou não, está trabalhando. Ninguém parou. O povo do turno está tudo aí, caminhão está rodando aí. Nós tentamos falar com algum representante da empresa, mas ninguém quis receber a nossa reportagem. Em comunicado, a Grafite do Brasil disse que desde o acidente de Brumadinho tem inspecionado diariamente a barragem aqui de Maikinique. Disse também que desde fevereiro implementou um plano de ação para melhorias da estrutura e instrumentos para monitoramento da barragem. Mesmo a empresa dizendo que não há risco de rompimento da barragem, que segue leis e normas de segurança, com a notícia da interdição, muita gente que mora próximo à barragem ficou preocupada com a situação. Porque entre nossos funcionários, né, tem preocupação também com as famílias, né, daqui da região. A barragem da Vale lá em Brumadinho, a empresa também dizia que não tinha risco nenhum. E olha que a de lá era considerada com risco baixo, né? A daqui, a Superintendência do Trabalho disse que o risco é alto, por isso que recomendou, ou melhor, determinou a interdição imediata dos trabalhos lá em Maikinique. O repórter Luan Ferreira ontem passou o dia todo lá acompanhando esse assunto, conversou com o pessoal, muita chuva lá na região, né, Luan? Muita dificuldade de acesso lá nas estradas. Qual foi a sua impressão ao conversar com essas pessoas
que falaram na reportagem e muita gente também que não quis falar com medo de retaliação. Boa tarde. Boa tarde, Júlio. Boa tarde para todo mundo acompanhando o Bahia Meio-Dia. Então, a gente encontrou pessoas que não sabiam da interdição, gente que não estava lá tão preocupada com um possível rompimento dessa barragem e outras pessoas muito preocupadas. Porém, muita gente não quis gravar com a gente por medo de retaliação. Aquela região ali da zona rural tem muitos trabalhadores, muitas pessoas que trabalham na mineradora, tem muita gente, muitos parentes. E o que algumas pessoas inclusive disseram pra gente é que eu não vou falar por medo de despedirem, deixarem desempregado um parente meu, e muita gente falou isso. Essa reclamação da extração do grafite lá na comunidade é muito grave. Muita gente falou mesmo que amanhece o dia, mesmo utilizando o ventilador durante a noite sem necessidade, durante o dia amanhece com pó no rosto, ao redor da cama, a casa. Essa é a situação, Júlio, que a gente encontrou por lá. Volto contigo. Pois é, Luan, e sobre essa denúncia aí, né, que o nosso entrevistado fez e outras pessoas também conversaram com você, de que a fábrica, a mineradora, melhor dizendo, não está nem aí para a decisão, continua trabalhando normalmente. A mineradora se manifestou sobre isso? A mineradora não se manifestou sobre esse assunto. Quando a gente chegou à frente da mineradora, nós não tivemos acesso permitido, mas neste momento tinha trabalhadores saindo de lá. O senhor Dilson, que mora inclusive, o terreno dele está dentro da área da mineradora, também não foi nos permitida a entrada até esse terreno dele, disse que sim, está funcionando lá. A Superintendência Regional do Trabalho disse que se a mineradora estiver operando, ela está sujeita a multas administrativas e também a sanções criminais na esfera criminal. Judson. É isso, Luan. Sanções na esfera criminal, crimes aí contra o meio ambiente, né, que as empresas, segundo a legislação do Brasil, podem responder. Tá bom, Luan. Obrigado pelas informações. A gente volta com o Luan Ferreira daqui a pouco lá do Centro de Cultura para falar sobre música, falar sobre outro assunto. Ninguém é contra a mineração, agora tem de ser feita de acordo com a lei, não pode prejudicar o meio ambiente, não pode prejudicar as pessoas, né, do entorno. É uma atividade muito degradante, degrada muito o meio ambiente e isso precisa ser feito com responsabilidade pelas empresas, mas a gente está vendo que não está sendo feita com responsabilidade lá em Maikinique, caso contrário não teria sido interditada, os moradores não estariam aí se queixando tanto, né, desses males que são causados por essa exploração de grafite lá na zona rural do município.